Olá, meus ouvintes, meus queridos amigos e irmãos. Hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 4 de São Marcos, a partir do verso 35. É uma leitura pequena, mas bastante produtiva, onde nós podemos refletir sobre muitas coisas na nossa vida como cristão. Observem o seguinte: naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, os discípulos aqui, né, o levaram assim como estava no barco, né? Como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e o barco já estava enchendo de água. E ali os discípulos iriam se afundar. Eles iriam se afundar. Meus queridos amigos e irmãos, tempestades virão contra nós. Tempestades se levantarão contra nós. As dificuldades irão se levantar contra nós. As tentações irão se levantar contra nós. E nós temos que lutar contra essas tentações. Mas, meus queridos amigos e irmãos, através dessa leitura aqui nós vamos ver que nós sozinhos não podemos vencer as nossas próprias tentações. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus, do nosso Criador. Observem o seguinte: as ondas se levantaram e eles não podiam fazer nada. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo tranquilamente. Nada, meus queridos amigos e irmãos, nada abalava o mestre. Muitas vezes por pouco, nós estamos abalados. Por muito pouco, nós queremos agora desistir da caminhada. Mas Jesus nada o abalava. Então, mais uma lição aqui nós aprendemos. Não vamos deixar que coisas pequenas venham nos abalar e fazer que nós pereçamos em fé e deixemos o caminho. Então, o nosso papel é ser forte e corajoso, ser persistente para sermos vitoriosos. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos da ajuda de Jesus. Nós precisamos clamar ao Mestre. Olha, muitas vezes nós falamos que Jesus é o nosso Senhor. Muitas vezes nós falamos que Jesus está no nosso coração. Jesus está nos guiando. Mas, meus queridos amigos e irmãos, Jesus estava ali no barco. Isso não impediu que aquela grande tempestade se levantasse contra os discípulos. Não, isso não quer dizer que na nossa vida o inimigo não vai se levantar contra nós. Ele vai se levantar contra nós. Aí é onde ele mais se levanta com fúria. E é onde nós precisamos olhar o nosso mestre, clamar a ele. Meus queridos amigos e irmãos, não adianta se Jesus está no seu barco, mas ele está dormindo. Isso não adianta. Você precisa acordar, você precisa clamar a ele. Eles acordaram, eles clamaram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Mestre, nós estamos perecendo. Mestre, nos ajuda. Mestre, nos socorre. Esse é o chamado. Nós precisamos chamar a Cristo, clamar, pedindo por misericórdia, para que Ele nos ajude e nos livre dos nossos pecados e das nossas tentações. Vamos observando mais um pouquinho. Meus queridos amigos e irmãos, acordem o Mestre. Acordem o nosso Mestre. Clamem, peça por socorro. Não vamos lutar sozinhos, porque sozinhos nós não conseguimos. Só conseguimos com a ajuda de Jesus Cristo. Amém? Então ele, despertando, repreendeu o vento. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus tem todo o poder. O nosso Salvador tem todo o poder sobre o universo. Toda a natureza obedece o seu andar. Quando Jesus disser acalma, ele se acalma. Quando Jesus falar se levanta, ele se levanta. Não há impossível para o nosso Deus.
Meus queridos amados irmãos, nós precisamos clamar, buscar com fé e acreditando que nós vamos receber a vitória. Então lhes disse: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos amigos e irmãos, será que nós verdadeiramente conhecemos ao nosso Mestre? Será que nós verdadeiramente conhecemos o poder de Deus? Olha, aqueles discípulos andavam com Jesus. Nós andar para uma igreja, pertencer a uma religião, não quer dizer nada. Andar com a Bíblia embaixo do braço não quer dizer nada. Aqueles discípulos, eles andavam com Jesus, mas não o conheciam. Quem é este? Olha, quem é este? Eles não conheciam o poder de Deus. Será que nós conhecemos o poder de Deus? Muitas vezes nós falamos que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode tudo, ou seja, não há impossível para Ele. Como estamos com Deus? Será que nós verdadeiramente cremos em Deus? Temos confiança no nosso Pai? Temos confiança que Ele vai nos ajudar? Clamemos ao nosso Senhor. Busquemos por socorro, porque Ele é o nosso socorro. Nosso socorro vem da onde? Vem do alto. Nosso socorro vem do céu. Clamemos a Deus e Ele nos responderá. Amém?